14 estados brasileiros estão em alerta de calor extremo. Com isso, o que está acontecendo? Os brasileiros estão buscando formas de amenizar os efeitos das altas temperaturas. O nosso Marcelo Matos preparou uma reportagem para mostrar para vocês como é que o brasileiro está se virando nesse calor. O calorão elevou o ar-condicionado e os ventiladores aos itens de primeira necessidade de milhões de brasileiros. O reflexo é medido na internet. As pesquisas pelos aparelhos subiram 830% na busca por usos e equipamentos que possam ajudar a suportar o clima abafado, realmente insuportável, um forno a céu aberto. Mas o conforto tem seu preço, explica o engenheiro eletricista Roberto Pereira de Araújo. Se você deixar ele 24 horas ligado, você talvez seja a única coisa que você tem, você deixa ele ligado, vai dormir com o ventilador, ele vai te custar mais ou menos, no preço da Light aqui, mais ou menos uns R$80. R$80 por mês. Então, você vê, por exemplo, uma geladeira comum, que tem mais ou menos uns 250 watts, vai te custar uns 300 e poucos reais por mês. Agora, o problema todo é o seguinte, que talvez as pessoas não saibam, é que as nossas tarifas dobraram de valor nos últimos 25 anos. Roberto Pereira de Araújo lembra que o Brasil não tem problemas na geração de energia, mas sim na transmissão e distribuição, que as empresas Enel em São Paulo e Light no Rio de Janeiro terão seus contratos encerrados em breve. Questiona justamente os investimentos em prevenção e manutenção para evitar o apagão recente aqui no estado. E o corpo também sofre os efeitos dos dias continuados com calor excessivo. Os especialistas em saúde recomendam maior atenção para 2 grupos suscetíveis a riscos: crianças e idosos. O médico Matheus Azevedo destaca a necessidade de uma alimentação mais leve, evitar atividades físicas entre 10 às 17 horas e muita hidratação ao longo do dia. É uma pessoa normal ali, tem que tomar em média ali 30 ml por dia em dias normais por quilo, tá? Então, por exemplo, se a pessoa pesa ali 100 quilos, ela tem que tomar pelo menos 3 litros de água. Agora, em dias quentes como esse, a gente tem que pelo menos chegar ali 40, 50 ml por quilo. Então, aumentar, porque começa a transpirar mais, consequentemente você tem um risco maior de desidratação, né? Muito importante cuidar relacionado à parte de alimentação. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, colocou em alerta vermelho pelo forte calor até sexta-feira 14 estados do Brasil, o Distrito Federal e aqui em São Paulo. A Defesa Civil também emitiu alertas para fortes ventos e chuvas no período da sexta-feira até domingo. Tá aí, gente, a reportagem do nosso Marcelo Matos contando um pouquinho pra gente como é que tá a situação dos brasileiros que estão em busca de um pouco mais de frio, Mano Ferreira e Felipe Monteiro. Vocês sabem que eu estava dando uma olhada num dado ontem, a gente trouxe aqui a questão dos ventiladores de 830% de crescimento, mas se a gente comparar o segundo semestre do ano passado já com o segundo semestre deste ano, que nem acabou, teve um aumento no Brasil de 38% nas vendas de ar-condicionado. Ou seja, o que não pode agora, meu querido liberal por inteiro, é ter abuso no preço. Você concorda comigo? Em parte, porque o que acontece é natural de mercado, né? Quando a demanda está muito alta, vai ser mais alta do que a oferta estava esperando e o preço sobe. Essa subida do preço é um sinal para o próprio mercado produzir mais ar-condicionado. Então, tem uma flutuação de preço em função da demanda, que é um fenômeno natural de mercado e que, o contrário, acabaria causando uma falta de ar-condicionado, né? Porque você deixa de emitir o sinal para o mercado de que precisa produzir mais, o que aconteceria, os ar-condicionados não seriam suficientes para suprir a demanda. Então, essa flutuação é importante. Agora, do ponto de vista de política pública, eu diria que esses extremos climáticos precisam fazer com que o cidadão olhe para a questão ambiental nas cidades de outra forma, porque muitas vezes fica parecendo que falar de
condições ambientais no ambiente urbano é coisa de bicho grilo, é coisa de ambientalista radical, e não é. É uma questão de bem-estar, é uma questão... Você passou uma noite péssima, né? Não, o Mano é o seguinte, o Mano na primeira parte ele errou, na segunda parte estava acertando, né? O Mano com esse papo de liberalóide aí é impressionante. O Mano, você esqueceu de falar que grande parte do ar-condicionado e ventiladores do Brasil vem na Zona Franca de Manaus. É óbvio, porque o resto do país é punido se faz uma política de industrialização. Então não tem esse papo de... É óbvio. Tem esse papo de mão invisível, aumentar a oferta, aumenta a demanda, diminui... Se o Estado direciona para a Zona Franca, é óbvio que vai ser na Zona Franca. O resto do país é punido, paga mais imposto. Não vai ter aumento de preço nos ar-condicionado por conta de uma política histórica do governo federal. Não só esse governo aqui. Uma decisão de 88 de criar a Zona Franca de Manaus, que cria tarifas diferenciadas para quem fabrica equipamentos brancos na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca não vai ter aumento drástico porque o Código de Defesa do Consumidor coloca como prática abusiva você aumentar. Agora já veio o papo do advogado querendo puxar para o direito do consumidor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe. Vai ter. A Zona Franca de Manaus... O cara pode dar o preço que ele quiser. Na prática, faz com que a gente... Vende água R$90. Pode vender água R$90. Claro. O ar-condicionado R$90 mil. Por que não? Só tem uma loja. Não tem, não vai ser R$90 mil, sabe por quê? Porque eles têm uma política industrial na Zona Franca de Manaus que fabrica os ar-condicionados e fabrica os ventiladores que vão para o Brasil todo. O que a gente precisa é o oposto, é diminuir as barreiras para o comércio internacional, fazer o Brasil ser mais integrado com o mundo. O que acontece? Os produtos são mais caros porque a gente tem impostos de importação que fazem com que a importação de peças fique mais cara. Então a Zona Franca, ela reúne os produtos que são as peças que são produzidas. A Zona Franca, eu sou contra, obviamente. A Zona Franca de Manaus é uma das maiores distorções que existem na economia brasileira. Eles vão para a Argentina, vão para a Colômbia, para outros lugares da América Latina. É simplificar o ambiente. Lá, em vez de gerar emprego no Brasil. A gente precisa simplificar o ambiente para todo empreendedor brasileiro. No lugar de dizer que a indústria precisa ser em Manaus e punir todo o resto da indústria nacional. Já que as pessoas gostam... Tem que ter no Brasil Já todo. que tem uma pauta tão próxima do meio ambiente, que eu também gosto... O negócio é ventilador, Como que você coloca tudo para fabricar lá no norte? Não faz o menor sentido. Com transporte. Exatamente. Agora começou o papo da queima de carbono. Os produtos da Zona Franca são... É engraçado que os mais viajados. Os mantras. Código de Defesa do Consumidor e outro mantra agora que tem são duas carbono. Pelo crédito de carbono. Pelo amor de Deus. O mercado de crédito de carbono é nada. Em plena sexta-feira, vocês percebem o efeito de um ar-condicionado. O ar-condicionado no Brasil, ele racha a população. Vocês perceberam nesta discussão aqui.